paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E é essa misericórdia que nos faz estarmos aqui. É a misericórdia dele, que nos renova todos os dias, que nos dá força, que nos anima, nos alegra, né? E nos traz aqui na casa dele para adorá-lo e bendizer o seu nome. Estamos felizes, como o irmão Luciano sempre diz, né? Feliz em poder caminhar na casa do Senhor, de poder estar na presença dele. Nessa noite, você que entrou por essas portas, receba do Senhor, abra o seu coração, esteja atento a tudo que for falado, pregado, cantado aqui, né? Que possamos sair daqui alegres, regozijados, mais do que entramos, né? Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, entregar este culto de louvor e adoração. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão que aqui já chegou, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa visitá-los, ó Pai. Que a tua boa mão possa estar estendida sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje é um culto festivo, um culto Dia das Mães, ó Pai. E nós te louvamos por essa dádiva, por esse dom. Ó Deus, que possamos ser mães virtuosas no nosso lar, Senhor, na nossa igreja, por onde quer que andarmos, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um, Pai. Ó Deus, passeia entre nós, se faz presente aqui. Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Que a tua presença ela possa ser notória. Que a tua presença, Senhor, possa fazer a diferença aqui neste lugar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. E ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra lá em Jeremias. Jeremias 31. Jeremias 31, verso 16 e 17. Depois eu vou pular para capítulo 32. Eu vou ler versículos salteados. Mas os irmãos podem acompanhar aqui. Jeremias 31, 16, que diz assim: Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. E lá o verso 32, 17, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Aleluia, glória a Deus. E lá o verso, deixa eu ver aqui que eu marquei. É só esse mesmo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui fala, né, que Deus usou Jeremias aqui para falar para o povo de Israel. Né? Deus renovando aqui as promessas do Senhor na vida daquele povo.
E Ele continua renovando as promessas que Ele tem para cada um de nós. Né? E nós louvamos ao Senhor, porque essa palavra ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela se cumpre. Né? Assim como se cumpriu na vida daquele povo, ela se cumpre hoje. Né? E eu falo para a igreja, para as mães, hoje culto festivo, onde todos estão comemorando os Dia das Mães. A gente sabe que o Dia das Mães é todos os dias, né? Todos os dias a gente está orando pelos nossos filhos, todos os dias a gente está servindo, amando, protegendo. Então, o Dia das Mães é todos os dias. Mas esse dia aqui é um dia separado, especial, né? Onde todos param para comemorar. Isso é bom, é importante. Mas eu quero dizer a você, e se seu filho, sua filha, seus pais talvez, esteja longe dos caminhos do Senhor, esteja passando por algo difícil, algo que aos seus olhos impossível, creia que o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz. Há alguma coisa difícil para Deus? Não. Então a gente precisa confiar, esperar e não limitar o poder de Deus. Muitas vezes limitamos o poder de Deus porque não cremos de que Deus é poderoso para fazer. Mas nessa noite você saia daqui com a convicção de que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que nada, nada, nada é difícil para Ele, como diz o verso 17, lá no 32. Há alguma coisa demasiadamente difícil? Não. Então, glória a Deus, é esse Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Que a cada dia possamos tomar posse dessa palavra e dessas promessas tão grande e tão gloriosa para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todos aqueles que buscam o Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que ela é poderosa, que ela transforma, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que nos dá vida. É a tua palavra que se renova dia após dia, as tuas promessas, Senhor, que a cada dia possamos estar alicerçados nesta palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá promessas de vida eterna, promessas de bênçãos, promessas, Senhor, de prosperidade. Ó Deus, promessas, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. E é nessas promessas que nós nos firmamos, ó Pai, porque cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que faz, vida de transformação, Senhor. E nesta noite nós oramos pelos nossos filhos, ó Pai. Queremos ver os nossos filhos transformados, mudados pela Tua palavra, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa moldá-los, que a cada dia o Senhor possa fazer e realizar, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor, entra com salvação na vida daqueles que não Te conhecem ainda, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tira, ó Pai, do mundo dos vícios, das drogas, da bebedice, seja qual for o filho, Senhor, que nesta hora estão no fundo do poço, que o Senhor venha, assim, levantar e resgatar, ó Pai, e trazer esperança no coração dessa mãe, ó Deus, que quantas mães nesta hora estão aflitas, muitas estão comemorando, mas outras estão aflitas, sofrendo, Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, ser o consolo, ser o ânimo, ser a força dessas mães, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Podeis sentar. Glória a Deus. E agora, com a oportunidade, eu quero convidar eu troquei Laís e Levi. Eu olhei para Laís e ia chamando Sara. Até o nome eu estou trocando. Então, eles vão louvar ao Senhor, né? Esteja atento, eles vão adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, queria fazer uma homenagem para todas as mães recitando o poema. Escolhida para guardar dentro de si o dom da vida, escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro, escolhida para dar à luz aquele pequeno ser que durante todo sempre irá simbolizar o que há de mais importante e preciso em sua experiência, escolhida para ser capaz de viver e de sonhar, de aprender e de viver, de proteger e de mudar, de dizer e de calar, de sofrer e de lutar, e de vencer e de acreditar, de sorrir e de chorar, de sentir e de se emocionar, de saber o que é amar, escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo o impossível, por aqueles que com muito orgulho irá chamar de filho, escolhida para ser mulher, escolhida para ser especial, escolhida para ser mãe. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor, né? Um dia tão especial, né? De gratidão a Deus pelos nossos filhos. E hoje Deus nos chamou para estar louvarmos juntos, né? Mãe e filho. E eu também sou grata a Deus, né? Pelos filhos que o Senhor me deu. São bênçãos de Deus. Amém? Que você também possa ser grato sempre pelas bênçãos que o Senhor tem colocado na sua vida, na sua mão. Amém? Se você souber desse louvor, cante junto conosco. Se chama Deserto. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. No trono veio pra ter e contar para ti riqueza.
aqui, Pai, na tua presença, nos colocamos, Senhor, como igreja, estamos reunidos em teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado, Deus, por estar de pé diante de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai. Deus, pelo mantimento que não nos tem faltado, porque o Senhor tem dado condições a cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. E neste momento especial do culto, Deus, onde podemos te adorar também a Ti com nossos dízimos e as ofertas, Senhor. Nós neste momento consagramos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu convido o grupo de louvor, Eclésias, eles vão estar adorando ao Senhor juntamente com toda a igreja. Amém. Então, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O Senhor nos dá essa oportunidade de adorar. Então vamos adorar ao Senhor com alegria. E em seguida o pastor está com a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Enxergue o louvor e glória ao primeiro do amado irmão com a paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor nesta noite, para lhe pedir louvor e adoração, para dizer que Ele é digno, para dizer que Ele é Senhor em nossas vidas. E desde já quero também parabenizar as mamães, né, que aqui se encontram, aquelas também que o Senhor já está preparando aí no ventre, né, que estão aí na expectativa, mas o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. E Deus continue dando sabedoria, dando graça, para vocês criarem seus filhos nos caminhos do Senhor, porque não existe outro caminho melhor de estarmos senão na presença do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Se você puder ficar de pé, o Senhor estar aqui, vamos dizer Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Você pode adorar o Senhor com suas palmas, você pode ficar à vontade para dizer que o Senhor é bom na sua vida. Quantas vezes passamos momentos difíceis em nossas vidas, de lutas e tribulações, e muitas vezes não queremos nem abrir a boca para falarmos ou adorarmos ao Senhor, mas o Senhor nos dá motivo de adorar. Quando você se acordar, chegar aqui, é um motivo de você agradecer ao Senhor, por os seus filhos estarem bem, por sua vida estar bem. Adore ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e no seu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti,
do Senhor Jesus. E em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Aleluia. Este louvor, ele tem por título vitorioso, que você, diante das batalhas que você enfrenta, você possa buscar as armas espirituais. Aleluia, porque o Senhor te fará vencedor. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz que nós devemos se revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes no dia mal. O dia mal chega para todo mundo. Quem não vem aqui passa por momentos difíceis, mas a Bíblia diz que depois de ter vencido, passado por tudo, ficar de pé. Você está de pé? O Senhor, Ele é contigo, Ele é fiel na tua vida. Você é vitorioso, você é vitoriosa no Senhor Jesus, amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor. Lutamos com as armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia, adore o Senhor, vitorioso.
de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor ele lança fora todo medo. E com as tuas preocupações, que o Senhor ele venceu por você, ele já venceu. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Aleluia. Adora o Senhor, vitorioso é. Vitorioso é a tempestade está. Ele está contigo na tempestade. Teu nome e teu é o Senhor sem mão. Teu trono acima está. Teu Santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos neste lugar, Deus. Nós declaramos que só tu és santo, só tu és Senhor. Oh, Deus, nós estamos agradecidos. Aleluia. Louvado e grande seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor e que nós cantamos aqui na festividade. E este dia ele tem por título Eis-me aqui. Isso fala daquele texto de Isaías. No capítulo 6, quando ele diz que ele viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele vê o Senhor fala com ele, e ele diz que ele era um homem de impuros lábios, né? De lábios impuros, e ele habitava no meio do povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor, ele disse, e aí ele começa a ter medo, porque ele achava que ia morrer. Mas a palavra do Senhor diz que veio um serafim, pegou uma brasa do altar e tocou nos seus lábios e disse: meu pecado foi tirado. Aleluia, ele é um Deus que perdoa o pecado. Aleluia, ele é um Deus que quer usar as nossas vidas. Ele quer nos santificar, ele quer nos purificar. Agora nessa casa nós dizemos: deixe-me aqui, Senhor. Purifica a minha vida, santifica-me, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta geração, Deus. Usa as nossas vidas, Deus. Aleluia. O profeta, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor quer visitar você, o Senhor quer usar você na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Deus, ele quer enviar você, ele quer usar você. Aleluia. De glória, pensando orar, 24 horas, serafins
Talvez você tenha dito, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me usar? Eu sou tão pequeno, tão falho. Oh, aleluia, mas Senhor, aleluia, Ele está te dizendo, você está disponível, eu vou te usar, aleluia, eu vou te usar, eu quero te usar. É um privilégio, Senhor, é um privilégio ser usado por Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, aleluia, nós somos representantes. Aleluia, não diga não quando Ele te chama. Não diga não, Ele tem te preparado, Ele tem te chamado. Aleluia, Santo é o nome de Jesus. Louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus. Amém. Por tudo que Ele já tem realizado em nosso meio, por tudo que Ele já tem feito, falado a cada coração aqui através
dos louvores, de cada oportunidade. Mas eu creio que o Senhor ainda quer falar com você através da sua palavra. Deus, Ele é um Deus que fala aos nossos corações. E hoje, um dia festivo, estamos sentindo falta de alguns irmãos aqui da nossa igreja, mas acredito que estão visitando as suas mamães, que também moram fora, né? E é importante nós valorizarmos os nossos familiares, a nossa mãe, porque a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Isso é o mandamento do Senhor com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, porque a família ela nasceu no coração de Deus e Ele se agrada com isso. Mas também adoramos o Senhor com as nossas famílias, porque bom é estarmos em família na presença do Senhor. Bom é dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom é nós dizermos como é bom, Senhor, te louvarmos e te agradecer pelo dom da vida, pelo milagre que o Senhor faz nos ventres das mulheres, de dar a vida, de gerar a vida ali. E isso é bênção do Senhor. O Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele diz: crescer e multiplicai. Porque é um mandamento do Senhor. O Senhor, Ele se agrada com isso. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo. Então, você também que nos assiste, é um prazer tê-lo conosco. Abra a palavra do Senhor também. Êxodo capítulo 2. E o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra para falar sobre uma mãe especial, que foi Joquebede. Joquebede, esposa de Arão, mãe de Moisés, Miriam e Arão. Alguém tão conhecido, Moisés, que teve um papel muito especial. E Joquebede, ela foi uma mãe extraordinária. Joquebede, ela foi uma mãe diferenciada. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos verificar isso. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e fosse um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou um carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E desceu a filha de Faraó para que banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança, e este menino chorava. E teve compaixão dele e disse: este menino dos hebreus é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cria a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E vendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E ela lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, abre, Senhor, a nossa mente e nossos corações nesta noite, para receber a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que nós sejamos praticantes dela, que nós venhamos desejar colocar ela em prática em nossas vidas, que nós não sejamos só ouvintes, Pai,
Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite, não o que eu queira falar, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Aquilo, Senhor, que precisamos entender, aquilo que o Senhor queira falar nos nossos corações, Senhor, com as nossas vidas. Ó Deus, abençoa cada mãe aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, cada um que chegou aqui neste lugar. Ó Deus, que seus corações estejam preparados para ouvir a tua palavra, Jesus. Ó Deus, que nós sejamos praticantes dela para a glória do teu nome. Ó Deus, perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus erros. Usa a minha instrumentalidade, Senhor, que eu diminua, o Senhor apareça neste lugar. E que toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Fica conosco, fala conosco. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Querido Joquebede, uma das mulheres hebreias ali no Egito, que estava ali servindo como escrava também a Faraó. Em um tempo tão difícil, porque o povo de Israel, depois que José foi para o Egito e ele ficou como governador, Deus, ele abençoou muito dentro em momentos de fome, de escassez que toda a terra estava passando. A palavra do Senhor diz que José trouxe toda a sua família, a sua casa. E porque, pelo que Deus fez ali no Egito, por Deus usar José grandemente ali no Egito, Faraó ele permitiu que os hebreus viessem também. E o texto vai dizer que eles cresceram muito ali. E por causa disso, Faraó ele começa a temer que aquele povo comece a tomar o seu reinado ali naquele lugar. E ele começa a escravizar o povo. Ele começa a trazer carros pesados sobre eles. E ali o povo de Israel começa a viver como escravo no Egito. Só que a palavra de Deus diz que Deus ele é um Deus fiel, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que conhece o clamor do nosso coração. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe as lutas que travamos. E a palavra vai nos dizer que Deus ele usa uma mulher em um tempo tão difícil. Uma mulher que para muitos seria improvável. Que a Bíblia aqui no início nem cita o nome dela. Lá na frente nós vamos ver o nome, porque fala que ela era mãe de Arão e de Miriam também. E a palavra do Senhor nos diz que ela era da tribo de Levi. Porque no verso 1 vai dizer que foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Então era alguém, irmãos, que fazia parte de uma tribo que foi separada, que estava sendo separada para todo o ofício, para trabalhar na casa do Senhor, para servir ao Senhor, para honrar o Senhor. E com certeza Joquebede, ela também foi ensinada pelos seus pais a aprender a amar a casa do Senhor, a aprender a andar na presença do Senhor. E assim ela cresceu, e ela não só cresceu pautada na lei do Senhor, como também ela passou para os seus filhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o povo, por crescer ali naquele tempo, por estar sendo afligido ali, escravizados, a palavra do Senhor nos diz que Faraó, ele dá um decreto agora para matar todas as crianças que fossem nascido menino. Todas as crianças nascidas que fossem um menino, e a palavra do Senhor nos diz que essa palavra chega nos ouvidos de Joquebede. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer, irmãos, que algumas mulheres ali, que eram parteiras, porque a ordem era, olha, quando vocês forem fazer nascer a criança, forem fazer parto da criança, vocês matem ela. Se for menino, matem. Mas como matar a quem Deus quer usar?
Como matar os sonhos, os projetos, os propósitos de Deus na vida de alguém, na vida do seu povo. Quando Deus, irmãos, ele tem propósito, projeto, ele tem faraó que levanta. Porque ele, irmãos, ele conduz a história. E o texto vai dizer lá no capítulo 1, versículo 19, aqui de Êxodo, que responderam as parteiras a Faraó, porque Faraó ele percebeu que os meninos não estavam sendo mortos e eles estavam crescendo ali. E ele foi até as parteiras e perguntou o que estava acontecendo. Por que vocês não estão matando as crianças? E aí o texto vai dizer, e responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. Versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Queridos, o testemunho daquelas parteiras, aleluia, é um testemunho de muitas mães para essa geração. Porque ela estava dizendo para Faraó, olha Faraó, este povo é diferente. Essas mulheres hebreias, elas são vigorosas. Elas nem precisam, muitas vezes, que nós cheguemos lá para fazer o parto, porque quando a gente chegava lá para fazer o parto, o menino já tinha nascido. Existe uma força nessas mulheres que é diferenciada. Existe uma força nessas mães, aleluia, que vem de Deus. Oh, queridos, e como é bom nós termos as nossas vidas pautadas nos caminhos do Senhor. Nós cantamos aqui, geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido de Deus, povo exclusivo de Deus. Eu quero dizer que você é exclusiva. Você é exclusiva de Deus. Aleluia. Aquele que é cuidado do Senhor, que leva o nome do Senhor na sua casa, na sua família. Os cuidados do Senhor estão sobre ele. A Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. E eu queria perguntar a você nesta noite, como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Porque se você tem estado na presença do Senhor, se você tem dedicado a sua vida, se você tem colocado a sua vida disponível, aleluia, para o Senhor ele vai cuidar de todas as áreas. O diabo às vezes ele quer tirar a vida, o diabo às vezes ele quer buzinar nos nossos ouvidos dizendo: eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua casa. Mas você é de Deus. Se você faz parte da família de Deus, aleluia, o diabo vai usar alguém, vai dizer assim: olha, eles são diferentes, não tem como tocar. Porque o inimigo ele tentou tocar. E foi pelas parteiras ali, e elas disseram, aleluia, elas usaram, lá no versículo 20, é de Deus, faz bem as parteiras, e ao povo, e aumentou, se tornou, e o povo se tornou muito forte. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Salmo 92, 13, algo bem interessante. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosas e vigorosas. O texto vai dizer que aquelas mulheres eram vigorosas. Mas por que aquelas mulheres eram vigorosas? Porque o relatório das parteiras era porque aquelas mulheres eram vigorosas. Porque, irmãos, elas eram diferenciadas, elas faziam parte do povo hebreu. E o povo hebreu foi o povo a qual o Senhor escolheu. Porque eram pessoas que estavam plantadas, enraizadas na presença do Senhor. Quem é que não passa momentos difíceis? Quem é que não passa por momentos de fraqueza espirituais na caminhada? Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que lêem as minhas palavras
palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, à mulher prudente, ao jovem prudente, à criança prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Podem vir as chuvas, podem vir os ventos, podem vir as tempestades. E o texto aqui no verso 13 vai dizer que os que estão plantados, na casa do Senhor. Salmo 92. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Faraó queria arrancar do ventre aquelas crianças, aqueles meninos. Faraó queria destruir famílias. Faraó queria destruir sonhos. Mas quando você está plantado, irmão, quando você cria os seus filhos na presença do Senhor, a minha mãe, ela sempre me levava. Eu ainda não crente, não servindo ao Senhor, mas ela me levava para os cultos. Eu ainda muito criança, muito pequeno. E em muitas situações a lei do Senhor ia sendo semeada no meu coração. E até hoje eu posso agradecer. Minha mãe faleceu, não é mais viva, mas o legado dela ficou em mim. Porque ela pregou a palavra para mim, ela me levava para a casa do Senhor, ela me fazia crescer e queria me implantar ali. Aleluia, e se hoje eu estou aqui, é porque existia uma Joquebede lá em casa. Ela me plantou, ela me levou, e muitas vezes eu sem querer ir. Muitas vezes sem eu desejar ir. E eu vejo muitas famílias hoje que não fazem questão de trazer os seus filhos para a casa do Senhor. Eu vejo muitas mães hoje que, mesmo a criança muito pequena, satisfaz o desejo da criança, dizendo, não tem problema não, se você quer ficar em casa, fique. Eu vejo em algumas situações, mães que não querem trazer as crianças porque a criança vai ficar correndo na igreja. Criança é criança, deixa correr. É claro que tudo com ordem e decência, com cuidado, com zelo, que às vezes não tem como segurar mesmo, mas tem situações que tem como segurar e dominar. Mas não deixe de plantar os seus filhos na casa do Senhor, porque vai chegar um tempo que eles vão florescer. Aleluia, você vai herar a bondade do Senhor. Eu acredito que tem muitas mães que são arrependidas hoje porque não trouxeram os seus filhos quando criança, e hoje está difícil de criá-los, ou porque não teve a oportunidade de ser criada ou criado no lar cristão, como foi o caso de Joquebede. E a palavra do Senhor nos diz que depois que veio todo esse edito do rei, do faraó, a Bíblia diz lá no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2: e foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, a Bíblia diz que ela escondeu por 3 meses. Joquebede, irmãos, ela era vigorosa. Joquebede, ela era valente. Joquebede, irmãos, ela era fervorosa. Porque o edito era para matar as crianças, mas ela escondeu. Ela disse, o meu filho não. Você tem escondido os seus filhos no Senhor? Você tem se disponibilizado diante deste mundo tão perverso para cuidar de filhos? Para escondê-los no Senhor, porque o diabo está aí dizendo que quer destruir, que quer acabar com a vida, com famílias. Aleluia, mas nesta noite se levante como Joquebede, dizendo, os meus filhos não. Os meus filhos são do Senhor. Aleluia, nesta noite se levante como esta mulher vigorosa também, porque você está plantada na casa do Senhor. Você, aleluia, é servo, é serva do Senhor.
Aleluia, não permita que o diabo, ele ganhe espaço na sua casa, na sua família. Porque Joquebede, irmãos, mesmo diante de um edito do rei, porque ela sabia que poderia ser morta, a sua família poderia ser perseguida, se Faraó descobrisse que ela estava escondendo o seu filho, ela seria morta. Mas é em tempos como esse que nós temos que temos que se levantarmos como valentes de Deus. É em tempos de dificuldade mesmo, é em tempos de batalhas travadas, que Deus quer te usar na sua casa. Não baixe as armas. Tem muitas mães aí fora que desistiram dos seus filhos. Tem muitas mães que perderam a oportunidade de pregar o evangelho, de orar por eles, e desistiram e muitas vezes nem existem mais, perderam para este mundo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: não desista de orar. Você também é hebreia, você também faz parte da família de Deus. Aleluia, Deus, Ele quer ressuscitar sonhos. Aleluia, aleluia, não se intimide com as afrontas. Não se intimide com aquilo que muitas vezes o diabo tem falado que vai fazer e vai acontecer. Não, se levante como a Joquebede. Pegue as armas de Deus. Pegue a arma da oração. Pegue a arma da palavra. Aleluia, volte-se para a casa do Senhor, para estar plantado na casa do Senhor, para estar andando na presença do Senhor, e Deus fará grandes coisas. Aleluia, porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso para restituir a família. Aleluia, para erguer de volta. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Lá em Hebreus 11, o versículo 23 vai dizer algo interessante sobre os pais de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Eles não temeram. Eles não ficaram ali atribulados. Eles esconderam os seus filhos. Miriam já era nascida. Arão já era nascido. Moisés, irmãos, era o filho mais novo deles. E Moisés nasceu justamente neste tempo, onde Deus, Ele tinha um propósito para a vida dele. Mas aquela mulher, ela não se intimidou, ela escondeu o seu filho. Ela não se intimidou com o mandamento do rei. Aleluia, era uma mulher valente, era uma mulher fervorosa. Porque o texto vai dizer que pela fé. Como é que estará a tua fé? Como é que estará a tua força? Diante de tantos desafios que você enfrenta, você como mãe, nós como pais, nós como famílias de Deus, que esse mundo aí está numa invenção de valores tremenda, onde o errado é o certo e o certo é o errado. Estão trocando tudo, dizendo que família não é isso que é um pai, a mãe e os seus filhos, não. O diabo tem entrado nas famílias aí devastado, tem entrado nas escolas com suas ideologias, ensinando as crianças a cometerem torpezas, ensinando as crianças, aos nossos filhos. Aleluia, mas você é diferenciada. Você conhece a palavra de Deus. Você não permitirá que a sua casa seja alcançada por essas coisas, porque você vai ensinar a verdade de Deus. Você vai dizer: olha, isso aqui é errado. A palavra de Deus nos ensina deste jeito. Não desista dos seus filhos. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista da sua família.
Aleluia. Que você possa, nesta noite, renovar a sua fé no Senhor. Que você possa permanecer na fé, aleluia, a qual o Senhor, Ele te chamou, Ele te ensinou através da sua palavra, onde você cresceu ali juntamente como Joquebede cresceu naquela família de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Lá no capítulo 11, o versículo 24 de Hebreus, você vai ver o exemplo de Joquebede em Moisés. Você como mãe é exemplo para os seus filhos. Deus, Ele quer usar o teu exemplo para que os seus filhos eles cresçam fortes. Ele quer usar o seu exemplo. Mas você diz, mas pastor, nós podemos dizer assim, pastor, eu estou cansada, eu já tentei de tantas formas, eu já lutei tanto, mas nem sempre eu vou estar forte, eu vou estar vigorosa. Mas segura firme. Não desiste, porque você vai colher os frutos lá na frente. Porque Joquebede colheu os frutos em Moisés. Lá em Hebreus vai dizer, pela fé Moisés já nascido foi escondido. Versículo 24, Vinícius. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele já não aceitou o mundo. O Egito simboliza o mundo. E ele não aceita o mundo. Ele diz, eu não quero, eu não sou daqui, eu não sou deste ambiente. E o texto vai dizer, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como um vento invisível. Assim como Joquebede, que não temeu a ira do rei, Moisés também ficou firme. Teus filhos querem ver a tua firmeza no Senhor. Esta geração, a tua casa, quer ver a tua firmeza que você tem em Deus. A tua família quer ver, aleluia, você como uma coluna de fé dentro da sua casa. Talvez alguém possa dizer assim, pastor, mas só sou eu. Só sou eu que estou, segurando ali a bandeira. Mas continue, porque vai chegar o tempo que vai vir os frutos. E lá na frente alguém vai dizer assim, eu aprendi porque um dia minha mãe me levou. Eu aprendi porque um dia meu pai me levou para a casa do Senhor. Eu aprendi hoje a minha casa estar edificada, porque eu fui firme no passado em um tempo tão difícil. Aleluia, e Moisés aprendeu a ser firme, irmãos, com Joquebede, com seus pais. Aleluia, que você não desista, que você não recue. Não recue. Porque Deus, Ele é contigo. Aleluia. Aleluia. Joquebede, ela não dispensava as tentativas, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que quando passaram os 3 meses ali, que ela já não tinha nem mais como esconder a criança. A palavra do Senhor nos diz que ela tem uma última tentativa. Ela pega a criança, lá no versículo 3. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Do capítulo 2 aqui de Êxodo. E vai dizer, e não podendo mais, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou num carriçal à beira do rio. Joquebede, ela poderia ter dito assim, olha, agora vão achar o menino. Não tem mais como esconder. Não tem mais como segurar esta criança. Mas ela fez diferente. Ela disse, eu vou fazer a minha última tentativa. Eu vou lançá-lo no rio. Aleluia. Quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você já aconselhou? Sabemos que
ser mãe no tempo presente, ser pai no tempo presente, ser família de Deus no tempo presente é muito difícil. É uma batalha muito grande. Aleluia, mas você é diferenciada. Você é diferenciado. Você é família de Deus. Você tem os cuidados do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que ela lança ali aquela criança. Aleluia. Joquebede, irmãos, ela não dispensava as tentativas que Deus dava a ela. Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Deus, Ele é um Deus que te dá oportunidades. O Senhor, Ele é um Senhor que nos dá as condições. Talvez você diga assim: pastor, eu já tentei tantas vezes, mas o Senhor está dizendo: tente de novo. Não baixe as armas. Aleluia, seja este exemplo como Joquebede foi. Aleluia, enquanto você, aleluia, está na presença do Senhor, enquanto você crer que Deus, Ele é poderoso para fazer, não desista de orar. Não desista de lutar, não desista, aleluia, de colocar em prática a palavra a qual foi ministrada no seu coração desde a sua meninice. Quem lembra de Timóteo? Que foi criado ali por sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, e a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor falando através do apóstolo Paulo a ele, aleluia, que ele devia perseverar na doutrina, porque ele desde a sua meninice, ele conhecia as sagradas letras. E Deus usou aquele homem grandemente naquele tempo, aquele jovem que cresceu e foi usado pelo Senhor. Não dispense as tentativas de usar o seu filho, a sua filha, de ensiná-lo a andar na presença do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. O salmista, quando ele escreve lá no Salmo 127, o versículo 3 ao 5, o verso 3 ao 5, a Bíblia vai dizer que filhos são como flechas na mão do guerreiro. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Se seus filhos, irmãos, são herança do Senhor, se você é família de Deus, você é um arco para lançá-los ele aonde você não pode ir. Vai chegar o tempo que, aleluia, o seu filho vai alcançar lugares, patamares, porque você foi esse arco que lançou lá na frente. Aleluia, porque são como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Não ficará confundido. Não ficará decepcionado. Não ficará desmoralizado. Sabemos que tem muitas mães hoje que estão criando filhos de forma irresponsável, que soltam e largam neste mundo aí e não se preocupa em ministrar a palavra, em falar da palavra de Deus aos corações, de ensiná-los, de levá-los para a casa do Senhor, de plantá-los ele na casa do Senhor. Mas Joquebede, irmãos, ela aprendeu a ser este arco. Aleluia, enquanto ela estava à beira do rio ali, ela envia aquela criança e lança ela como este arco. Oh, queridos, e Moisés, ele foi uma flecha. Aleluia, no inimigo. Porque o diabo, ele achava que estava prevalecendo. Mas Moisés, ele foi o homem, aleluia, que Deus usou para libertar o povo de Israel. Aleluia, e tudo que você passa hoje, tudo que você tem hoje, talvez as frustrações que você passa, talvez as dificuldades, as lutas, os aperreios, as noites em claro, as orações, as lágrimas na presença do Senhor, talvez tenha sido muito difícil, mas o Senhor está dizendo, vai valer a pena, porque você está sendo como este arco. E vai chegar um tempo que seu filho, sua filha, você será flecha do Senhor.
Aleluia, vocês serão flechas na mão de um homem poderoso. E este homem poderoso é Deus. Ele quer te usar. Aleluia, Ele é contigo. Ele está dizendo, você faz parte da minha família. Aleluia, eu quero usar você como flecha. Oh, aleluia. O texto vai dizer, irmãos, que enquanto aquela criança ela ia ali naquele rio, Miriam, lá no versículo 4, a irmã do menino, veja, irmãos, como aquela casa ela foi criada no Senhor. Ela foi ensinada. Aquela criança, né, estava indo ali no rio. Aí a Bíblia diz que Miriam, a irmã do menino, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Veja a sabedoria daquela jovem. Ela também não desistiu. Ela ficou observando de longe. E a criança ia naquele rio. E foi chegando e ela observou. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo viu a criança, e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, irmãos, estava conduzindo aquela criança. Deus estava conduzindo a história. Quando aquela criança chegou na casa, quando chegou ali, aleluia, nas filhas de Faraó que estavam ali, elas prontamente identificaram, essa criança é hebreia. Aleluia, esta criança tem a marca de Deus. Você tem a marca do Senhor. Aleluia, a marca do Senhor. Alguém quando olha para você e diz, ei, esta é de Deus. Este é de Deus. Esta família é do Senhor. O diabo quando chega lá e chega perto da sua porta e quer mexer, aí Deus ele diz, aqui não. Você é do Senhor. A sua casa é do Senhor. Pode ser que ainda estejam até no mundo. Amém, Paula? Mas os seus filhos é do Senhor. A sua casa é do Senhor. Amém, irmã Maria? Seus filhos que ainda não vieram para o Senhor, mas nesta noite você vai se levantar, aleluia, como Joquebede. Aleluia, e não vai desistir, vai orar e vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, a minha família tem a tua marca. Você vai começar a lançá-los ele na presença do Senhor, dizendo, Senhor, estar aqui. Eles estão aqui na tua presença, Senhor, por enquanto estão fora. Mas, Senhor, eu quero declarar que eles são teus. Eu quero profetizar que a minha família é tua, Senhor. Que o diabo não tem vez, que o diabo vai bater em retirada e o nome do Senhor será glorificado. Que a tua vida será, aleluia, como esta flecha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aquela menina Miriam também, irmãos, era alguém que foi criada e preparada pela mãe para a glória de Deus. Era alguém observadora e sábia. Foi plantada na casa do Senhor. A Bíblia diz que o homem é espiritual, que a mulher espiritual discerne tudo, e por ninguém é discernido. Deus ele te dará discernimento. Deus ele te dará discernimento para você saber o que vai fazer, como vai fazer, a postura que vai tomar, as decisões que vai tomar, a hora de falar, a hora de ficar calado, a hora de dar o exemplo só com a tua postura dentro da sua casa, a hora de dar o exemplo só com a tua vida, calada muitas vezes, mas o Senhor vai fazer que eles vejam em você, aleluia, assim como Moisés viu em Joquebede, aleluia. O Senhor, Ele fala nesta noite aos nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher quando viu disse, esse menino é dos hebreus. E não decidiu matar. Porque o edito era para tirar a vida. Mas lá no versículo 7 do capítulo 2 vai dizer, então disse a menina, porque a menina ficou olhando de longe. Quando viu que as filhas de Faraó pegou a criança, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que ela vai lá, observa e vai até lá. Olha a sabedoria. Então disse a irmã filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama
e te cria a criança. Olha, Deus, ele conduzindo aquela criança, não era mais Joquebede, mas agora era a filha. Era Miriam. Miriam também foi ensinada. Joquebede foi um exemplo para Miriam. Aquela menina cresceu na presença do Senhor com sabedoria. Ela se juntou aos pais. Ela lutou junto com a sua casa, com a sua mãe, pelaquela criança, e era Deus conduzindo. E ela chega para a filha de Faraó e diz: olha, se você quiser, eu tenho alguém aí para cuidar da criança. Olha Deus dando sabedoria. Olha Deus abrindo as possibilidades. Você crê nisso nesta noite? Que Deus, ele abrirá as possibilidades. Que ele te dará condições, aleluia, de você tomar a decisão correta. De você se levantar como Joquebede. Ele te dará condições e oportunidades, aleluia, no tempo certo de Deus, ele te dará esta oportunidade. E a criança, aleluia, fala ali, aquela jovem fala ali para ela, e ela obedece, irmãos, e ela toma para si, e ela diz: sim, nós queremos sim, porque o texto vai dizer: e respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Deus que restitui, o Deus que cuida da história, o Deus de oportunidades, o Deus que restitui sonhos, que para muitos já estava morto, que foi criado para ser morto. Aleluia. Não desista. Fique firme no Senhor. Fique firme em Deus. Fique firme nos propósitos de Deus na sua vida. O tempo de Deus vai chegar. Continue orando, continue se esforçando para viver uma vida pautada na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, que vai chegar o tempo que Deus, ele fará. Aleluia. Miriam, irmãos, ela se tornou uma profetisa do Senhor. Ela fazia parte dos levitas e ela tocava. Se você ver aí em Êxodo, estou terminando já, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, o versículo 20 de Êxodo vai dizer o seguinte: quando eles passaram ali o Mar Vermelho, que o povo, né, de Israel passou aos pés enxutos e o exército de Faraó morre ali. A Bíblia diz que então Miriam, a profetisa, eita glória, alguém que foi criada e plantada nos caminhos do Senhor. E quem foi que criou, irmãos? Foi Joquebede, seu pai. Então Miriam, profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Era um tempo de festa. Era um tempo de alegria, era um tempo, aleluia, de glorificar ao Senhor, de pegar, aleluia, o pandeiro na mão. Oh, aleluia. Pega a harpa, pega o violão, aleluia, junta, canta, celebra, aleluia, pega a tua voz dentro da tua casa e alça ela dentro da tua casa em adoração. Recebe esta palavra nesta noite. Aleluia, não desista de cantar. Está lavando os pratos, vai cantando, porque vai chegar uma hora que alguém vai escutar o teu louvor. Vai chegar a hora que Deus, ele fará, aleluia. Começa a adorar o Senhor como Miriam. Deus te dará vitória. O Senhor está te dando instrução aqui nesta noite. Aleluia, para você e sua casa. Que o inimigo muitas vezes quer destruir, mas comece a erguer o altar da adoração dentro da sua casa. Comece a adorar o Senhor, e o diabo vai bater em retirada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Miriam, profetisa, irmã de Arão. Moisés, Miriam e quem? E Arão. Família de Deus, criados por Joquebede.
Quem foi Arão, irmãos? Arão, ele foi um sumo sacerdote. Êxodo 28:1. Eu vou terminar aqui. Êxodo 28:1. E depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para mim administrar o ofício sacerdotal. Que honra! A saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, e os filhos de Arão. Toda a casa servindo ao Senhor. Toda a casa na presença do Senhor. Quem foi Moisés, irmãos? Quem foi Miriam? Quem foi Arão? Quem foi Joquebede? Mas que nesta noite você seja Joquebede. Que você seja essa mulher viçosa, este homem viçoso. Aleluia, porque Deus, ele é um Deus de recompensa. Deus, ele vai recompensar o teu esforço. Deus vai recompensar a tua dedicação. Deus vai recompensar a tua vida, porque por todo o trabalho que você tem feito. Por você honrar o Senhor, por você dizer: Senhor, olha, eu sou falha, mas eu tenho tentado acertar. Porque o texto vai terminar lá no capítulo 2, e o versículo 7 a 10 aqui de Êxodo, ele vai terminar assim: então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e cria a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, pagar-te-ei salário. Deus vai te pagar. O Senhor vai te recompensar. Todo esforço que você está fazendo para manter a sua casa de pé. Todo esforço que você tem em oração e sendo uma coluna dentro da sua casa, Deus vai te recompensar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Daquela mulher estava restituindo o filho à sua própria mãe, ainda estava pagando a ela salário. A mulher tomou o menino e a criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, ao qual passou ela a ser filho. Passou ele a ser filho. E este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Deus, ele é o Deus de recompensa. Deus vai recompensar o teu esforço. Deus vai recompensar a tua vida. Agora permanece firme. Permanece forte na presença do Senhor. Seja essa mulher vigorosa, seja essa mulher firme, plantada na casa do Senhor. Porque no tempo certo, Deus, ele vai fazer acontecer. Quem quer ser o Joquebede do Senhor nesta noite? Eu sinto a tua presença nesse pé. lugar, Deus. Fica de pé. O Senhor não falha. Ele é um Deus de obras completas, amém? Você nesta noite que talvez esteja afastado, afastada, e queira se levantar como uma Joquebede, você pode dizer: Senhor, eu quero voltar, retornar para a tua presença. Eu quero ser um exemplo dentro da minha casa. Os meus projetos, oh, aleluia. Eu confesso, fica tão difícil. Eu quero ser uma Joquebede dentro da minha família, Senhor. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você faz parte da família de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: você faz parte dos hebreus. É um povo diferenciado. É uma mulher diferenciada, é um homem diferenciado. Oh, aleluia! Deus, ele vai erguer a tua casa de novo. Deus trará os teus filhos de volta para a casa do Senhor. Aleluia, você é Joquebede de Deus. Não deixe o inimigo dizer que você não é nada. Aleluia, que ele fez morrer os teus sonhos, os teus projetos. Deus, ele é fiel. Ele te ergue nesta noite, ele alimenta a tua fé nesta noite. Recebe esta palavra do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Ele é fiel para levar o menino. Oh, aleluia.
Ele é fiel para trazer um menino de volta. Ele é poderoso para fazer o que você não pode fazer. Quando Joquebede viu ali que não tinha mais condições, eu só tenho mais uma tentativa, Senhor. Está nas tuas mãos. Coloque nas mãos do Senhor. O teu Deus, Ele é grande. Aleluia. Faz o impossível se materializar. Meu Deus não faz pela metade. Não vou viver a parte. Deixa Deus reescrever. Deixa Ele reescrever. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas. Na tua família, na tua casa. Aleluia, na tua vida. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer fluir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Declare em nome de Jesus que for completo para você crer. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que for completo para o Senhor. Ele ergue a tua família. Senhor, Ele ergue a tua vida. Não duvide do que Deus pode fazer. Seja como Joquebede. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou viver. O projeto vem de quem não erra. Você crê? O Deus de obras completas. Deus, Ele é fiel. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Oh Deus, renova as forças, Pai, das mulheres aqui, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, para esta geração, Senhor. Aleluia. Eu não sei se alguém nesta noite quer reatar os laços com o Senhor, dizendo: Senhor, aleluia, eu quero voltar, eu quero estar na tua presença, eu quero ser um exemplo dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu quero, aleluia, que o Senhor use a minha vida nesta geração. Se existir alguém, você pode nos procurar e nós estaremos orando por você. Pode levantar uma de suas mãos. Aleluia, talvez esteja afastada da presença do Senhor, talvez se entristeceu com muitas coisas na caminhada, mas nesta noite o Senhor falou com você. Aleluia, e levante uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se tiver alguém que quer reatar laços com o Senhor nesta noite, aleluia, se desejar, faça isso em nome do Senhor Jesus e nós estaremos orando por você. Tem alguém? Aleluia. Se não, que Deus abençoe a tua vida. Aleluia, que você entenda esta palavra nesta noite. Que Deus, Ele é um Deus que fala. Que Ele é um Deus que renova as forças. Que Ele te fortalece, amém. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida nesta noite, eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aqui. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida da nossa irmã Maria, né? Alguém que sempre esteve aqui junto conosco, né? E está de volta aqui nos visitando, é um prazer tê-la, né? Fique à vontade, minha irmã, para voltar quantas vezes, né, quiser estar aqui junto conosco. Você faz parte desta igreja, você faz parte da história desta igreja, você, a sua casa, a sua família, né, faz parte. A igreja, bem dizer, começou na casa da nossa irmã Maria, né, e nós estamos felizes pela presença dela aqui. Fique à vontade, minha irmã, quantas vezes quiser estar aqui junto conosco, adorando o Senhor, né. Também, né, o casal que tem nos visitado, né, e tem estado junto conosco. Para mim, se vem a segunda vez, já são de casa. Né?
que vocês fiquem à vontade para estar junto conosco quantas vezes quiserem também, em nome do Senhor Jesus. Né? E a cada um que chegou neste lugar para estar junto conosco, adorando o Senhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Eu quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Amanhã teremos culto de oração às 3 horas da tarde. Você que deseja orar, que está nesta casa de oração, venha, né? Está orando junto com nossa irmã Silene, a nossa líder do Ministério de Oração. Também, quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor, a partir das 19h30. Você também é o nosso convidado. Você que nos assiste também é o nosso convidado. Nós estamos estudando sobre a confissão de fé da Igreja de Deus. Então venha, tem sido bênção, estamos aprendendo a doutrina da nossa igreja e é bênção da parte do Senhor. Domingo pela manhã, escola dominical às 9 horas da manhã, também uma bênção. Hoje estávamos aqui, foi um momento especial, tiramos dúvidas, né, compartilhamos conhecimentos e crescemos juntos na presença do Senhor. Então, você também tem a oportunidade de estar aqui na escola dominical às 9 horas da manhã no domingo e à noite este culto que estamos às 18 horas para adorar o Senhor junto conosco. Amém? Vamos orar o Senhor, curve a sua cabeça. Eu quero convidar a Paula aqui, esta mãe, também, para estar orando, fazendo esta oração final. E logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Graça e paz a todos os irmãos. Oremos, né, por esse culto tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu nessa noite, pela sua graça de todos os dias que Ele nos abençoa, né? Porque sabemos que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E aqui estamos para agradecer. Somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e cremos na sua promessa que será cumprida no tempo dEle. Amém? Oremos. Amado Deus e querido Pai, estamos aqui neste momento, Senhor, reunidos, ó Deus, no Teu nome, Senhor, para ser gratos a Ti, Senhor, por esta bênção, Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor, que são os nossos filhos, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, aqueles que ainda não estão na Tua presença, Senhor. Mas nós oramos, ó Pai, crendo, Senhor, que um dia voltarão, Senhor, novamente, Senhor, para os Teus braços. Assim como eu não desisto de orar pelos meus, Senhor Jesus. Porque eu creio em um Deus vivo, em um Deus fiel, em um Deus que realiza milagres, ó Pai. E é sobre esse Deus que eu vou estar aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque a Tua promessa, Pai, irá sim cumprir no Teu tempo, Senhor, na minha vida e na vida daqueles, ó Pai, que almeja, Senhor, também esse desejo em seu coração, ó Pai. E aqueles que ainda não têm, Senhor, que o Senhor dê a graça, Pai, que eles possam, Senhor, estar na presença, na Tua presença, Senhor, trazendo os Teus filhos, Senhor, quando crianças, Senhor, para estar na Tua casa, Pai. Pai, é assim que eu desejo, Pai. Tu sabes o desejo do meu coração. Tu sabes o quanto eu anseio, Pai. Mas eu creio em Ti, Jesus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que realiza, Senhor, maravilhas, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pai, eu Te agradeço por cada mãe que está aqui nesta noite, Senhor. Por cada vida, Senhor, que o Senhor concedeu, ó Pai. E por aquelas também que não puderam estar, Senhor. E por aquelas que ainda vão ser, ó Pai, no Teu tempo, Pai, em nome de Jesus. E abençoa também, Senhor, aquelas que estão nos assistindo nesta noite, Pai. E derrama graça, Senhor, por aquelas que estão chorando, Senhor, neste momento por algo, Senhor, que só o Senhor sabe, ó Deus. Consola esses corações enlutados, ó Deus, por muitas mães que têm perdido seus filhos, ó Deus, neste mundo, ó Deus. Que o Senhor venha com a Tua misericórdia sobre a vida delas, ó Pai. Dando graça, Senhor, e sabedoria, Senhor. Derramando do Teu consolo, ó Pai. Porque só o Senhor é aquele que conforta esses corações, ó Pai. Pai, assim nós já Te agradecemos e cremos, ó Pai, nas Tuas promessas, Senhor Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos dá uma noite, Senhor, revigorada, Senhor, cheia de bênçãos, Senhor. E que logo mais também, Senhor, nós possamos retornar para a Tua casa, nessa mesma alegria, Senhor. E crendo que o Senhor é conosco, Pai.
Que o Senhor abençoe a cada irmão aqui nesta noite. Aqueles que ainda vão estar trabalhando, Senhor, assim como meu esposo. Guarda ele, Senhor, na tua graça. Livra ele de todo mal, quanto todos os outros, Senhor, que também estarão em serviço, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos a Ti. Gratos, ó Deus, pela Tua presença em nosso meio, Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Não vão embora rápido, nós preparamos ali, né, as mães aqui estão comemorando esse momento especial, então, né, vamos se confraternizar, né, então não vão embora logo, em nome de Jesus, tem um lanchinho ali para todos, em nome de Jesus, amém? Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe a tua vida.